Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como é bom nós estarmos aqui nessa noite reunidos como igreja do Senhor para dar abertura nesse tão precioso evento, onde vamos passar aqui alguns dias sendo imersos na palavra de Deus, podendo meditar na santa lei do Senhor. E eu estou muito feliz e alegre em poder retornar aqui para cooperar com os irmãos na ministração da palavra de Deus. E gostaria de dizer que, em acordo com o pastor Anderson e conversando, hoje nós não vamos utilizar o material escrito na apostila, tendo em vista que alguns escritos ainda estão a caminho, ou senão uma boa parte também está chegando. Então eu gostaria de convidar os irmãos nessa noite a abrirem a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses. O capítulo é o capítulo de número 4, e nós vamos ler apenas o verso de número 4 da palavra do Senhor. E enquanto você vai localizando, eu quero glorificar a Deus pela vida de toda a igreja do Senhor aqui reunida, na pessoa do querido pastor Ari Paulo. Muito obrigado, pastor, pelo carinho de sempre, pela receptividade. E eu gostaria de pedir ao Senhor encarecidamente que respeite o meu bigode, porque eu deixei o meu bigode para tentar passar respeito e o pessoal acho que não está passando respeito não. Mas dá licença. Pintinha aí para mim. Meu Deus, nem com lupa ver. Muito obrigado, pastor Ari, por nos fazer sentir em casa, tá bom? Deus continue abençoando. Na pessoa do pastor Ari, eu quero saudar a todos os presidentes presentes aqui nessa noite, que estão na retaguarda, saudar a todos os irmãos em nome de Jesus. Também quero glorificar a Deus pela vida do pastor Anderson Jacinto e também a toda a coordenação do Sebjoc. Eu disse que para mim foi uma surpresa estar aqui no ano passado e um presente poder estar esse ano. E eu venho orando a Deus para que eu possa ser útil nas mãos do Senhor para a edificação da vida dos irmãos. Também desde já quero cumprimentar a todos os companheiros que vão passar por aqui, que Deus possa os usar na pessoa do pastor Tiago Assis. Quero saudar aos companheiros, Deus os abençoe em nome de Jesus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo 4, quem encontrou diga amém. Antes que eu me esqueça, eu também quero louvar a Deus pela vida de minha querida esposa. A grande parte dos irmãos não vão conseguir vê-la, porque ela está bem ali, mas Deus te abençoe, é sempre uma alegria tê-la ao meu lado. A palavra do Senhor diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Podemos assentar com a sua Bíblia aberta, irmãos. Nós estamos diante nessa noite da carta que alguns estudiosos chamam de a carta da alegria. E esse título dado não vem em função de outra coisa senão pela grande alegria e regozijo e plena satisfação que o apóstolo Paulo esboça em Cristo Jesus, mesmo diante de uma situação tão adversa que enfrentava no exercício do seu ministério apostólico. Sem sombra de dúvidas, posso dizer aos irmãos nesta noite que estamos diante de um grande tratado, onde nos convida a estar satisfeitos, plenamente, absolutamente satisfeitos
exclusivamente na pessoa bendita de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se os irmãos grifarem a cada passo que Paulo dá nesses 4 breves capítulos de Filipenses, ele se utiliza de expressões como alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. A fonte da alegria e da satisfação expressa pelo apóstolo é definitivamente Jesus Cristo e nada mais. Olhar para a carta aos Filipenses é perceber o grande apreço que Paulo tinha por estes irmãos, por esta igreja, que constantemente cuidava do ministério do apóstolo Paulo, não somente através das orações, mas também com grande generosidade. A igreja de Filipos, a igreja que começou a se desenvolver na cidade de Filipos, foi uma igreja que começou através do ministério do apóstolo Paulo. No relato bíblico histórico de Atos dos Apóstolos, é possível perceber que no desenvolvimento da sua segunda viagem missionária, Paulo teve um sonho durante a noite em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, do versículo 9 ao versículo de número 40, é possível encontrar todo o desenrolar dessa história, aonde Paulo tem um sonho que um varão lhe rogava dizendo: passa a Macedônia. E concluindo Paulo, juntamente com Silas, que o Senhor o impulsionava para passar em tal cidade, Paulo nesse trajeto chega à cidade de Filipos, e é exatamente nesta passagem de Paulo por Filipos que os primeiros convertidos começam a somar ao reino de Deus. Nós temos como primeiros convertidos nesta feita Lídia, a vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que muito bem recebeu o apóstolo Paulo, ouvindo a palavra, muito provavelmente participando de algumas reuniões. Mas enquanto Paulo ia juntamente com Silas a um lugar tranquilo para orar ao Senhor, e estava na cidade de Filipos, o texto de Atos 16, do 9 ao 40, nos mostra que uma jovem com espírito de adivinhação, cujos senhores desta menina a exploravam de maneira cruel, saiu ao encontro de Paulo e Silas dizendo: estes homens que nos anunciam o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Embora parecesse uma boa declaração, Paulo teve o discernimento de que quem estava falando era contrário e totalmente contrário ao exercício da sua pregação em favor do reino de Deus. E depois de alguns dias, voltando-se para a menina, repreendeu o espírito imundo e ela foi liberta do seu sofrimento. Embora a menina fosse liberta, foi o começo do pesadelo dos seus senhores, pois a sua fonte de lucro foi dizimada, não podendo mais obter lucro do sofrimento da menina, que estava sendo oprimida por espíritos imundos. Recorreram às autoridades locais a fim de dar parte de Paulo e Silas. É nesta ocasião em que Paulo e Silas são açoitados e colocados em uma prisão. Colocados na prisão, açoitados, arrebentados. À meia-noite, o texto diz que Paulo e Silas começaram a cantar e a adorar ao nome do Senhor, cantando e
orando, o Senhor mandou um terremoto que tremeu o cárcere, abriu as portas das prisões, mas ninguém fugiu. E enquanto o carcereiro, querendo adiantar a sua sentença, pois aquele que ficava de guarda dos prisioneiros, ao perder um prisioneiro, muito provavelmente pagaria com a sua vida, sacando a sua espada para lhe tirar a própria vida, Paulo saltou e disse: não lhes faça nenhum mal, porque estamos todos nós aqui. Quando o carcereiro observa esta cena, ele olha para Paulo e lhe diz: o que farei para ter aquilo que vocês estão dizendo? E Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Eu estou dizendo isso aos irmãos aqui nesta noite porque os primeiros convertidos em Filipos é exatamente Lídia e a sua família, o carcereiro e a sua família. Em Atos 16, do versículo 9 ao 40, é possível observar o início, o começo da comunidade cristã nascendo em Filipos, a semente do evangelho chegando com libertação, salvação e transformação de vidas. Desde que Paulo passou em Filipos pela primeira vez, se passaram aproximadamente 10 anos. Aproximadamente 10 anos se passaram desde esse episódio. Paulo, quando passou ali, estava aproximadamente em 50, 52 depois de Cristo. Mas agora as circunstâncias são outras. 10 anos depois, agora em aproximadamente 61, 62 depois de Cristo, Paulo está preso em uma prisão que os estudiosos se perguntam se era de fato uma prisão domiciliar ou uma prisão em condições totalmente desumanas. Mas o fato é que Paulo estava preso em decorrência de como o seu ministério provocou a ira de grande parte dos religiosos, da cúpula, do sistema. Paulo estava preso em Roma, em 61, 62 depois de Cristo. De dentro da sua prisão, Paulo recebe a visita de um irmão chamado Epafrodito. Epafrodito chega com boas notícias da igreja em Filipos, assim como também com uma generosa oferta para custear todas as despesas do apóstolo Paulo por algum tempo. Esta igreja de Filipos era extremamente generosa e uma auxiliadora fiel do ministério do apóstolo. Diferentemente da igreja de Corinto, ou parte da igreja de Corinto, onde alguns irmãos até questionavam o apostolado de Paulo, dizendo que ele era um apóstolo de segunda categoria, e acusando-o de ter autoridade nas cartas, mas ser manso pessoalmente. A igreja de Filipos era uma igreja que cuidava de Paulo, cuidava com as suas orações, cuidava com as suas ofertas, cuidava, auxiliando o ministério do grande apóstolo. Tanto é que em 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 8 e 9, Paulo dá testemunho aos irmãos em Corinto da oferta que ele já havia recebido dos filipenses, e agora desta vez não foi diferente. Passando por apuros, estando preso, como se fosse um criminoso sem cometer crime algum, sendo apenas um bom pregador da mensagem da cruz de Cristo, enquanto Paulo está preso, passando por essas dificuldades, a igreja em Filipos, ao saber da sua condição, lhe manda uma generosa oferta, que foi entregue pelo irmão Epafrodito. Se os irmãos abrirem a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo de número 2, versículo 25 ao versículo de número 30, é possível observar o texto dizendo:
Mesmo assim, creio que será necessário enviar-vos de volta Epafrodito, meu querido irmão, auxiliador e companheiro de lutas, mensageiro a quem enviastes para me ajudar nas minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vós e se sente angustiado por saberdes que ele havia adoecido. Dando uma pequena pausa, ao que parece, Epafrodito adoeceu na viagem que fez para encontrar com Paulo na sua prisão, e ele está aguardando a melhora, a cura, para que pudesse voltar aos irmãos em Filipos. De fato, ele estava gravemente enfermo, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não apenas dele, mas igualmente do meu coração, para que não fosse afligido por tristeza sobre tristeza. Por isso enviarei a vós como mais urgência, a fim de que possais alegrar ao vê-lo novamente, e com isso sinta menos tristeza. Recebei-o, portanto, no Senhor com grande alegria, e sempre honrai pessoas como ele, porquanto ele chegou às portas da morte, à causa de Cristo, arriscando a própria vida para suprir a cooperação que vós não pudestes me conceder. O que Paulo está fazendo nestes versículos é dando testemunho da grande coragem, da cooperação de Epafrodito, no meio deste momento tão difícil. Ele foi capaz de, mesmo doente, chegar, dar as notícias, entregar a oferta, arriscando a sua própria vida, em nome da causa de Jesus Cristo. Portanto, dentro da carta aos Filipenses, o teor desta carta, embora Paulo trate algumas questões na carta aos Filipenses, como possíveis judaizantes, no capítulo de número 3, que estavam começando a semear na igreja de Corinto a mensagem adulterada, ainda apegada nas questões da lei mosaica, tendo em vista que Cristo cumpriu toda a lei na cruz, vivemos agora, pois, exclusivamente nele e por ele, não sendo mais necessário a parte ritualística da lei mosaica. Mas os judaizantes queriam aplicar isso no coração dos irmãos. No capítulo de número 2, Paulo também combate aqueles que, no capítulo de número 1, ele cita que estavam pregando apenas por uma espécie de competição. Mas embora isso nos deixe preocupados, Paulo diz para eles, no capítulo de número 1, que importa que o nome de Jesus Cristo seja pregado e conhecido entre os homens. Mas no capítulo de número 2, combatendo isso, ele olha para os irmãos e diz que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, não fazendo nada por vanglória, não fazendo nada para que o nosso nome apareça, mas que tenhamos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de humildade, de amor sacrificial e de humilhação. Mas observe bem, meus irmãos, que Paulo trata destas questões, mas diferente de outras cartas, pouco Paulo trata de problemas internos na igreja de Filipos, porque a intenção do apóstolo, ao escrever a carta aos Filipenses, era para externar a sua gratidão aos irmãos pela generosa oferta, o seu carinho, o seu cuidado, mas também para encorajar a igreja, para dar testemunho à igreja e para confirmar a esta igreja a sua plena e absoluta satisfação em Cristo Jesus. Paulo se utiliza desta carta aos Filipenses para relatar as suas circunstâncias e encorajar aos irmãos a permanecerem firmes e sempre, independente de qualquer coisa, alegrar-se sempre no Senhor Jesus Cristo. O teor da sua mensagem é provocá-los, o teor da sua mensagem é alicerçá-los, o teor da sua mensagem é provocar a esta igreja a plena e absoluta satisfação em Cristo Jesus.
a alegria, a serenidade e a paz com que Paulo passa para nós nas letras de Filipenses, chega a ser até um tanto quanto difícil acreditar que Paulo havia passado por tudo o que passou e neste momento ainda estava preso, exatamente pelo fato de que este homem já havia sido apedrejado quase até a morte. Esse homem já havia sido, melhor dizendo, espancado quase até a morte. Esse homem já havia sido solto em um cesto para fugir. Esse homem já havia sofrido naufrágios. Esse homem já havia passado por diversas adversidades e agora está preso por não ser um criminoso, mas um simples pregador da mensagem da cruz de Cristo. Ele passa por todas estas coisas, e tudo o que Paulo passou poderia deixar um homem natural completamente amargurado. Tudo o que Paulo passou poderia deixar um homem natural com a vontade de desistir e de abandonar a fé que outrora disse professar. Tudo o que Paulo passou e enfrentou poderia deixar o homem natural amargurado e com um senso de abandono de Deus. Mas Paulo não é um homem natural. Paulo é um homem espiritual. De maneira que diante destas adversidades e calamidades, que deixaria qualquer outro homem natural amargo e com senso de abandono no coração, ele olha para os irmãos em Filipos e não escreve como um discurso demagogo. Não é demagogia de Paulo, não é frases de efeito de Paulo, não é um texto motivacional de Paulo. É o coração do apóstolo sendo colocado para fora, em que ele está apontando e dizendo sempre: alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor Jesus Cristo. Chega a ser difícil acreditar que o homem está preso e ele escreve com paz, com alegria, com serenidade. Chega a ser difícil acreditar que ele estava preso neste momento. Sua prisão, nem a sua prisão, Paulo enxergava como algo negativo. Talvez se fosse hoje, alguns fariam uma live, outros publicariam um texto, outros fariam um sensacionalismo em cima do que estavam passando. Mas Paulo, passando por esta prisão, ele olha para os irmãos e diz assim: eu não considero o que estou passando como algo negativo, muito pelo contrário. No versículo de número 12 ao 18, ele diz assim: tudo o que aconteceu tem servido para progresso do Evangelho. O que o velho apóstolo está passando para nós, através da carta aos Filipenses, é que ele está satisfeito, que seja nas suas alegrias ou nas suas tristezas, seja na sua liberdade ou seja na sua prisão, seja na sua fome ou seja na sua saciedade, se o nome de Jesus Cristo está sendo conhecido entre os homens, para Paulo está tudo bem, para Paulo está tudo certo. Se ele está livre e podendo passear ou podendo andar pelas províncias pregando a Jesus Cristo, tudo bem. Mas se ele tem a liberdade de continuar escrevendo cartas às igrejas, pois como ele diz, a palavra do Senhor não está presa, também está tudo bem. Paulo não olha para a sua circunstância e diz assim: Deus me abandonou. Será que é isso que um homem ganha ao pregar Cristo, gastando os anos da sua vida, evangelizando, passando fome, passando frio, sofrendo naufrágios, sendo perseguido, sendo humilhado, passando fome, todas essas coisas? Será que é isso que um homem ganha? Paulo não tem um sentimento de barganha no coração. Eu faço se tem uma vida boa, eu faço se tem uma vida confortável. Paulo está dizendo para nós: tudo que eu passo tem servido para progresso do Evangelho. Minhas tristezas são para progresso do Evangelho, minha alegria é para progresso do Evangelho, minhas feridas são para progresso do Evangelho, minha liberdade é progresso do Evangelho, minhas algemas são progresso do Evangelho. Tudo tem servido para que o reino de Deus avance entre os homens. É interessante
interessante observar esta consciência do apóstolo Paulo, porque quando nós olhamos para a carta aos Colossenses, ele escreve dizendo aos irmãos, no capítulo de número 1, dizendo no versículo de número 24: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo no corpo o que resta das aflições de Cristo Jesus, pelo seu corpo que é a igreja. Talvez você possa se perguntar assim: ora, sobrou alguma coisa do sofrimento de Cristo para que nós possamos passar e assim herdar a salvação? É óbvio que não. John Piper diz assim, que os sofrimentos de Cristo foram para a nossa expiação, mas os nossos sofrimentos é para a propagação do Evangelho. Cristo sofreu para que você fosse remido, e hoje nós vamos sofrer para que o nome dele seja conhecido entre os homens. Cristo sofreu para que a justiça de Deus se sentisse satisfeita, mas nós vamos completar no corpo que resta ainda das aflições. Que aflições são essas? Nós vamos chorar, nós vamos sair com a sementeira na mão, chorando. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Tudo que acontecer conosco deve nos deixar alegres, porque seja nas nossas tristezas, seja nas nossas alegrias, importa que o nome de Cristo seja glorificado e conhecido entre os homens. Por isso, o meu intuito aqui nesta noite, apesar destas coisas serem necessárias para compreendermos o que é que de fato se trata dentro desta carta, mas o que eu gostaria de destacar nesta noite é que nós poderíamos olhar para Paulo, se nós tivéssemos a oportunidade de se assentar com ele e perguntá-lo: Paulo, como você me manda alegrar? Como você me manda regozijar no Senhor? Olhe para a sua situação, olhe para o que você está passando, olhe para as suas circunstâncias, olhe para o seu redor. A única companhia que você tem agora, que está escrevendo esta carta, é a de Timóteo. Você está preso, Paulo. Você está com o império, a justiça no seu cangote. As coisas da vida estão, o desfecho da vida está fechando para você. As luzes da ribalta estão se apagando. As coisas estão se deteriorando ao seu redor. Como você manda que eu me alegre? Suas circunstâncias são contrárias ao seu conselho. Paulo olharia para nós e nos diria com um sorriso no rosto: você ainda não entendeu. O motivo da minha alegria não são as minhas circunstâncias. O motivo da minha alegria não é estar rodeado de bons irmãos ou sentindo a solidão. O motivo da minha alegria não é receber uma generosa oferta ou passar as necessidades. O motivo da minha alegria não é ter uma boa cama para deitar, ou dormindo em uma ilha sentindo frio. O motivo da minha alegria não é as circunstâncias. O motivo do meu júbilo, o motivo da minha satisfação, o motivo da minha alegria, o motivo do meu regozijo não são coisas palpáveis. O motivo da minha alegria é uma pessoa, e ele tem nome: Jesus Cristo, o Filho de Deus. O nome mais doce, mais especial conhecido entre os homens. É nele que eu me alegro, é nele que eu estou satisfeito, é nele que eu me sinto completo, é nele que eu levanto sorrindo todos os dias. Apesar das circunstâncias da vida me castigarem, sempre que eu olho para ele, eu encontro motivos para ser feliz, eu encontro motivos para sorrir. Paulo está apresentando para nós que mesmo ele estando preso, mesmo sabendo da possibilidade de morte, ou livre pregando o Evangelho, ele ainda tem a capacidade de dizer assim no versículo número 20 do capítulo 1: aguardo com ansiedade e grande esperança, em que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. O que eu estou tentando dizer aos irmãos aqui nesta noite é de que quando na caminhada da fé você compreende que o ápice do Evangelho, que o Evangelho tem a lhe oferecer, é a pessoa bendita de Jesus Cristo, você não se decepciona nesta carreira. Oh, aleluia!
Porque quando você olha para Cristo, quando você se satisfaz em Cristo, quando você se regozija em Cristo, quando você está completo em Cristo, não interessa o que você ganha ou o que você perde, você compreende que a decepção já não faz parte do seu vocabulário, porque tudo que você poderia possuir de riqueza está na pessoa de Jesus Cristo, o capitão da nossa salvação. As pessoas estão se decepcionando na fé hoje, porque elas estão pensando que a fé é um lugar para acúmulo de coisas. Elas estão achando que a fé, a caminhada da fé, é um lugar para você vir e viver completamente, como eu posso dizer isso aqui nesta noite, conquistando sempre, realizando sonhos sempre, possuindo bem sempre, abrindo portas sempre, quando na realidade não. As pessoas estão se decepcionando porque estão fazendo do evangelho um materialismo barato. Mas Paulo está dizendo: em nada eu serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo. Aí você olha para ele e pergunta assim: por que, Paulo? Pois absolutamente nada na perspectiva de Paulo poderia o separar de Cristo do seu amor. O que nos foi dado não nos será tirado, de maneira que ele completa no verso 21 e diz: porque para mim o viver é Cristo. Aleluia. É simples o que eu estou querendo dizer aqui nesta noite. Não há vida fora de Cristo, não há satisfação fora de Cristo, não há alegria plena fora de Cristo, não há vida plena fora de Cristo, não há um homem realizado, não há um homem completo, não há um homem cheio sem a pessoa de Jesus Cristo dentro dele. A sua vida não começou no dia em que você nasceu. Talvez a sua existência neste mundo começou. A sua vida começou no dia em que Cristo se fez conhecido a você. Foi ali, pastor Ari, que a nossa vida começou. Foi ali que a nossa vida teve um start. Foi ali que a nossa vida teve um princípio. Porque não há vida fora de Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Ô Sebijoque, eu vim aqui nesta noite de abertura despertar você para esta consciência. A nossa vida neste mundo só tem sentido se vivermos Cristo no corpo. A nossa vida neste mundo só tem sentido se vivermos Cristo no corpo. Se você viver Cristo hoje, se você viver Cristo amanhã, se você viver Cristo no sábado, no domingo, e quando o congresso encerrar, na segunda-feira você ainda permanecer com Cristo, você irá perceber que é aí que a vida vale a pena. É aí que você irá perceber que a felicidade não mora nas coisas, a felicidade não mora em lugares, a felicidade no sorrir do trono ao lado de Deus, a felicidade é Jesus, ó Cristo, o Senhor da nossa alma. Pois para mim o viver é Cristo. Ele está tão completo e tão satisfeito em Cristo que ele tem a capacidade de dizer assim: e o morrer para mim é lucro. Por que ele diz que morrer é lucro? Porque vivendo, ele vive Cristo pela fé. Nós não o vemos, nós não o palpamos, nós não o abraçamos. Aquilo que cremos hoje, conhecemos pela fé. Oh, aleluia. Mas haverá de chegar o dia em que nós transpassaremos os cosmos, e aquele que hoje nós vemos pela fé, olharemos em seus olhos, e o verdadeiro lucro da existência nos será manifesto. Aquele que hoje vemos e conhecemos pela fé, o veremos assim como ele é. Aleluia.
Você consegue dar um aleluia nessa noite? Aleluia! Olhe para mim aqui nesta noite, irmãos. Ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque vivendo eu vivo Cristo, mas se eu morrer, eu ganho Cristo para sempre, e a eternidade será pouco ao seu lado. Para sempre estarei com Ele, bem juntinho. E ali absolutamente nada nos separará de Cristo. Porque aqui nós corremos o risco de algumas coisas ainda nos ofuscarem, principalmente o corpo do pecado que ainda nos assola. Para que você acha que Deus nos dará um corpo glorificado? Você acha que Deus nos dará um corpo glorificado apenas para que você não morra mais? Apenas para que você não tenha doenças mais? Apenas para que você não peque mais? Não. O corpo glorificado nos será dado para que quando você entrar no céu pelas portas, o seu corpo aguente olhar para o esplendor da glória do unigênito de Deus, o Cordeiro glorificado que tirou o pecado do mundo. Ele abraça tanto esta verdade, ele abraça tanto este conhecimento, o bom tesouro do Evangelho, a grandeza do Evangelho, Jesus Cristo, que quando chega no capítulo de número 3, quando ele vai combater os possíveis judaizantes, ele olha para as suas perdas e as não considera como prejuízos. No capítulo de número 3, do versículo de número 2 em diante, ele está olhando para os judaizantes e está dizendo assim: vocês querem se gloriar na carne? Vocês querem se gloriar na lei? Eu muito mais, tinha muito mais motivo do que vocês. E aqui vai a lista. Ele diz: embora eu também tivesse razões para me alimentar, tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça na lei, irrepreensível. Vocês estão achando que está falando com qualquer pessoa? Eu era o cara. Paulo está dizendo mais ou menos assim: eu era bom no que eu estava fazendo. Eu tinha prazer no que eu estava fazendo. Eu amava o que eu estava fazendo. Eu achava que fazendo o que estava fazendo, isso era a verdadeira vida. Mas teve um dia que tudo isso virou perda, pastor Roberto. Que dia foi esse, Paulo? Um dia em que eu estava indo a caminho de Damasco. Eu estava com cartas na mão para perseguir a um povo. E enquanto eu pensava que estava fazendo o que era bom, e a minha vida parecia ter sentido, uma luz resplandeceu nos céus e gritou o meu nome dizendo: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Paulo nos diria: eu caí ao chão, e ali todos os meus anos foram desconstruídos, a minha vida foi perdida, e ali eu perguntei: quem és tu, Senhor? Aleluia. E foi ali que eu ouvi o nome pelo qual a minha vida agora sim faz sentido. Eu sou a Jesus, aquele a quem tu persegues. Foi por causa disso. Aí ele entra no verso 7 e diz assim: todavia o que para mim era lucro, passei a considerar por prejuízo, por causa de Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim: eu tinha riqueza, eu tinha nome, o sinédrio me aplaudia, os homens gostavam de mim, eu poderia ter me tornado um homem poderoso, eu tinha o favor dos governantes, mas no dia em que Cristo me achou,
todas estas coisas perderam o seu sentido. Mais que isso, versículo 8: compreendo que tudo é completa perda comparada com a superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Paulo não está olhando para nós e está dizendo assim: eu não estou renunciando para ser um grande apóstolo, eu não estou renunciando para que os homens ovacionam e aplaudam o meu nome, eu não estou renunciando simplesmente pela igreja, eu estou renunciando por causa de uma pessoa. Eu quero lhe confrontar com uma pergunta aqui nessa noite: por quem são as suas renúncias? Além do mais, deixa eu começar o seminário aqui nessa noite. A W. Tozer diz que o momento em que nós somos mais hipócritas somos nos momentos em que nós estamos cantando. E uma das canções que nós cantamos com o coração mais hipócrita nos últimos tempos é aquela em que nós levantamos as nossas mãos e dizemos assim: é Ele, por Ele, que eu estou perdendo tudo com amor e com alegria. Aqui vai a pergunta: qual foi o dia que você perdeu com amor e com alegria? Qual foi o dia que o amor e a alegria fizeram parte das suas renúncias? Sabe por que nós não temos amor e nem alegria nas renúncias? Porque nós não renunciamos por conta de Cristo. Nós renunciamos por conta de um bom ministério, nós renunciamos por conta de um bom cargo, nós renunciamos pela igreja, nós renunciamos pela instituição, nós renunciamos por conta da família, e aí nós temos prejuízo nas perdas. Mas quando Paulo está olhando para as suas perdas, ele diz assim: para mim não é prejuízo. Por que, Paulo, não é prejuízo? Porque tudo que eu tinha, eu considerei como esterco a ser jogado fora, porque eu quero mais de Cristo. As minhas renúncias é para ter mais dele, as minhas renúncias é para ser mais cheio dele, as minhas renúncias é para conhecer mais dele, as minhas renúncias é para estar mais próximo dele. Eu quero lhe fazer um convite aqui nesta noite de quinta-feira: quando este seminário acabar, não renuncie mais por conta de um ministério, não renuncie mais por conta de outras coisas, renuncie tudo o que for possível, simplesmente e absolutamente pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Não haverá tristeza e não haverá prejuízo, haverá amor, haverá alegria, pois Cristo é o tesouro pelo qual vale a pena perder a nossa vida. Você está dizendo assim: minha riqueza agora é Cristo, meu prazer agora é Cristo, minha alegria agora é Cristo, minha paz agora é Cristo, meu contentamento agora é Cristo, minha cadeira fiel cativa agora é Cristo, o meu nome agora é Cristo, a minha fama agora é Cristo, meus aplausos agora são Cristo. Tudo que eu quero de bom está reservado na pessoa de Jesus Cristo. Eu perdi e quero perder mais e ser encontrado nele, não tendo minha justiça que procede da lei, mas sim a outorgada de Deus mediante a fé. Sabe o que eu acho interessante? É que apesar de deixar as coisas para trás, Paulo também não volta para procurá-las. O senhor já reparou que algumas pessoas deixam a antiga vida escondida? Eles dizem assim: se der errado a gente pega de volta. Só que Paulo diz assim: não que eu já tenha alcançado, ou que em tudo seja perfeito, entretanto vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus.
Irmãos, não penso que eu mesmo tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É como se Paulo estivesse dizendo assim: nem retrovisor a minha vida tem, eu só estou olhando para frente. Hernandes Dias Lopes, fazendo um comentário de William Hendricks ou Warren Wiersbe, se não me falha a memória, ele diz assim que o segredo de Paulo aqui é a insatisfação. Como assim, pregador? Ele escreve a carta para como um tratado de satisfação em Cristo, e agora você diz que a insatisfação, sim. Se por um lado um paradoxo se constrói, porque ele olha e diz: eu estou satisfeito em Cristo, mas eu ainda não possuí o suficiente, por isso as coisas que para trás ficam não me interessam. Quando eu olho para a linha de chegada, Cristo me aguarda. Então não olharei para trás, olharei para frente. É lá que está o meu alvo, é lá que está o meu tesouro, é lá que está o meu contentamento. Eu estou insatisfeito com o que eu possuo até agora, porque eu sei que tem mais, eu sei que existe mais, eu sei que possui mais. Dai-me todas as riquezas compostas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estou correndo e não posso parar agora, porque eu estou correndo, porque o maior prêmio me aguarda na linha de chegada. Cristo está de braços abertos. É por isso que eu gosto do autor anônimo na carta aos Hebreus, no capítulo número 12. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemos-nos de tudo que atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Sabe o que o autor anônimo aos Hebreus está nos dizendo? Cristo se humilhou e suportou a cruz, e por isso herdou a glória. Por isso nós hoje, correndo com perseverança a carreira que nos está proposta, seremos humilhados e feridos, mas a glória que nos aguarda em Cristo irá suprir todas as nossas feridas. Olhe para a linha de chegada, Cristo te aguarda de braços abertos. Ele andou, machei, cantou, meremissa. Rimantu que te tomada esse catomar. Eu tenho uma palavra para dizer a alguém aqui nesta noite: não pare. Quando o luto te alcançar, não pare. Chore o luto, sofra a perda, mas olhe para a linha de chegada e contemple o nosso parente remidor. Cristo te aguarda. Quando as crises financeiras chegarem, elas vão chegar. Quando a desilusão bater a tua porta, quando os seus sonhos falharem, quando os teus sonhos forem minados, quando os seus projetos forem rasgados, sacode a poeira, cate os pedaços, mas não pare. O nosso maior sonho realizado nos aguarda na linha de chegada. Cristo está de braços abertos lhe esperando. Pregador, mas e se eu cair? E se eu for ferido? E se eu não tiver mais forças? Ora, se levante do chão quantas vezes forem necessárias. Sacuda a poeira do seu corpo e olhe para a linha de chegada. Aquele que te fortalece está lhe dizendo: vem, filha amada, vem, filha amada, vem, filha amada, possuir o reino que por herança está prometido para os filhos de Deus. Se você for abandonado,
Se as pessoas te esquecerem, se lembre que Cristo não desampara os seus filhos. Será que você pode olhar para a linha de chegada comigo aqui nesta noite? E escute bem o que eu vou dizer aqui agora. Se Cristo não lhe for o suficiente para lhe manter na igreja, nada mais lhe segura. Se Cristo não for o suficiente para lhe manter aqui, se Cristo não for o suficiente para lhe manter na caminhada, nada mais lhe segura, nada mais lhe prende. Você pode procurar outro lugar, você pode procurar outra congregação, você pode procurar outra comunidade, você pode querer algo mais descolado, você pode querer outro estilo de culto, você pode querer outras coisas, mas lá você permanecerá balançado ainda, porque se Cristo não lhe segurar, nada mais lhe segura. Quem nos sustenta no Evangelho é Cristo, quem firma os nossos pés é Cristo, quem vai nos segurar aqui é Cristo. Olhe para Jesus na linha de chegada, Ele está lhe esperando. Me permita, fazem aproximadamente 50 minutos que eu estou pregando. Segure a mão de alguém que está ao seu lado aqui nesta noite e diga para ele: perca tudo, mas não abandone Cristo. Posso te dar um minuto só? Sabe, pastor Samuel, as pessoas dizem assim: Cristo é tudo, tudo que eu preciso. Eu tenho que me perguntar: será? Quando as pessoas lhe ofendem, quem é a primeira pessoa que você pensa em abandonar? Cristo. Quando as portas se fecham para você, você perde o emprego, quando a vaga na faculdade não dá certo, quem é a primeira pessoa que você pensa em abandonar? Olhe para mim. Quando você não conquista o que queria, quando termina um namoro, quando termina um noivado, quando as perdas chegam, quando você é ferido na igreja, quem é a primeira pessoa que você pensa em abandonar? É Jesus. E a pergunta que eu me faço aqui nesta noite é: que mal Cristo lhe fez? Quando foi que Ele te decepcionou? Se olhássemos mais para Jesus, teríamos menos ingratidão no coração. Se olhássemos mais para Jesus, pensaríamos menos em desviar da igreja. Se olhássemos mais para Jesus, sentiríamos menos as perdas que sofremos neste mundo. Se olhássemos mais para Jesus, nada nos abalaria, pois Ele é o rochedo fiel, em que os nossos pés estão firmados. Nada, absolutamente nada, nos abalará. Quero caminhar para encerrar. Eu me lembrava da história de Sundar Singh. Você já ouviu a história do apóstolo dos pés sangrentos? Sundar Singh era filho de uma família hindu na região do Tibete, na Índia. Muito novo, perdeu a sua mãe. Isso lhe causou uma desilusão terrível no seu coração. Ele se tornou uma pessoa amarga, antipática, se questionando por que Deus havia levado, ou quem havia levado a sua amada mãe. Seu pai, querendo fazer de Sundar Singh um grande homem, matriculou numa escola. E o único ensino que tinha naquela época, naquelas regiões, era uma escola cristã, cujo livro de cabeceira, de ensinamento da escola, era um Novo Testamento.
Com poucos dias de aula, Sundar Singh queimou o livro. Estava rebelde. Quando foi um dia, ele se trancou no quarto. E ele disse: se algo não me responder, a minha vida chegará ao fim aos 5 da manhã. Ele orou aproximadamente até as 4:30. Quando de repente uma luz resplandeceu no seu quarto, ele gritou: Sundar, Sundar, por que me persegue se eu vim lhe salvar? Concluindo que era Cristo, ele anunciou para a sua família: a partir de hoje tornei-me cristão. Seu pai disse: você é cristão? Pegue as suas trouxas e vá embora da minha casa, porque aqui você não mora mais. Ele pegou a sua trouxa de roupa. Obrigado, pastor Samuel. Ele pegou a sua trouxa de roupa, colocou nas costas, colocou uma veste de sadhu e saiu pelas regiões do Tibete, na Índia, pregando que Jesus Cristo era o Salvador. Mas Sundar Singh cantava uma canção que foi melhor gravada na voz de Luiz de Carvalho, depois se você quiser ouvir. Mas Sundar Singh cantava mais ou menos dizendo assim: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto, atrás o mundo, Jesus à frente, Ele é o guia onipotente, atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não. Olharam para Sundar Singh e disseram: mas você perdeu seu pai, você perdeu seus bens, você perdeu as suas coisas. Aí Sundar Singh cantou dizendo assim: se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem tantos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto não. Mas o que você vai ganhar com isso? Aí ele canta a última estrofe dizendo assim: depois da luta eu ganho a coroa, e a recompensa ela é certa e boa. Depois da luta eu ganho a coroa, atrás não volto, não volto não. Será que você pode levantar as suas mãos aqui nesta noite? Eu quero encerrar dizendo novamente, meus irmãos, vos afirmo: alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo: alegrai-vos, 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 alegrai-vos. Deus abençoe. Pastor nos dá a oportunidade. Eu trouxe 2 materiais, pregos bem fixados, descobrindo o seu estilo de pregação. É um livro que visa nos tranquilizar e também nos influenciar a dedicar, a descobrir o nosso próprio estilo, a nossa própria identidade e pregar de acordo com o Senhor nos chamou. E Peregrinos da Eternidade, de A.W. Tozer, uma busca insaciável de Deus pela salvação da humanidade. Todos esses e outros materiais estará lá fora, se os irmãos quiserem adquirir. São preços a partir de R$30. Deus abençoe.